Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa matéria de milagres do Novo Testamento. Nós estamos aqui falando sobre os milagres de Cristo. Olha só, você ainda que não deixou o seu like, que não deixou o seu feedback, o seu comentário, que não se inscreveu no canal, comece agora. Então volte lá nas aulas anteriores, se inscreva, curta, tá bom? Dê o seu like e comente como é proposta do nosso curso. Você lá comentar, dar um resumo da nossa aula, de como foi, se você está curtindo, tá bom? Pois bem, nós estamos falando sobre o milagre do Novo Testamento e aqui na aula introdutória sobre na perspectiva de Cristo, né? Jesus veio para anunciar o reino de Deus e as curas e milagres operados por ele tinham como objetivo mostrar que o Messias havia chegado. Lucas 4, 43 e capítulo 8, versículo 1. Então, o milagre não é o evangelho, mas o milagre abre portas para o evangelho. Muito importante entendermos isso, que o milagre não é o evangelho, mas o milagre abre portas para o evangelho, tanto que se você na igreja só cura, você não está pregando o evangelho. Se na igreja você só revela, você não está pregando o evangelho. Se na igreja você só profetiza, você não está pregando o evangelho. O que é o evangelho? É a exposição fiel da palavra de Deus. É a exposição fiel da palavra de Deus. Você pode pregar e você pode nunca ter curado ninguém, uma igreja nunca ter curado ninguém, e mesmo assim você está pregando o evangelho, está anunciando o reino de Deus. Por quê? Porque João Batista não fez um milagre. E ele abriu portas para Jesus entrar. Então, no fato de você não realizar milagre, não revelar ninguém, não significa que você não está pregando o evangelho, né? Desde que esteja pregando de fato, fazendo exposição das Sagradas Escrituras. O que é fazer exposição? É aquela dinâmica da pregação, ler, interpretar e aplicar para nossas vidas. O mais importante do que ler também, a Bíblia é ser lido por ela. Então, neste aspecto, é importante que a palavra de Deus seja pregada. Nós estamos falando do milagre aqui, que o milagre é importante? O milagre é importantíssimo. Mas ir para a igreja só por causa do milagre, isso é enfraquecer o evangelho de Jesus Cristo na perspectiva de quem o busca somente para este fim. Cristo não somente curou, mas deu poder e autoridade para que seus discípulos também realizassem muitos milagres e cura em seu nome. Lucas 9, versículo 2. Então é importantíssimo que aquele que crê no Evangelho, que prega o Evangelho, Deus também deu o poder de fazer obras também como ele, ou até maiores, devido ao tempo que Jesus passou no seu ministério aqui, pouco mais de 3 anos, em torno de 3 anos e meio aqui de ministério. Então é devido à quantidade, à disponibilidade. É sabido de todos, Jesus iniciou o ministério terreno operando uma ação milagrosa em uma linda festa. Foi o que nós lemos na aula passada. Deixa eu adiantar aqui. O milagre de Jesus eram verdadeiros, não era coisa da cabeça humana. Não foram eventos inventados pela pessoa ou até mesmo milagres às escondidas. Ao contrário de algumas religiões que não houve testemunhas, tomando assim uma invenção meramente humana. Então, Jesus ele não realizou milagre às escondidas, né, por debaixo dos panos. Jesus ele realizou milagre para todos ver. A ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição da filha da viúva de Naim, e tantos outros milagres que Jesus fez. Jesus também curou o coxo, aquele aleijado que foi quebrado o teto ali da casa de Jesus e colocado. Então tinha muita gente ali, todos viram aquele milagre. O milagre de Jesus, portanto, não foi um milagre que foi realizado às escondidas, mas um milagre aos olhos de todos que estavam ali. Portanto, os milagres de Jesus é evidente. Deixa eu pontuar algumas situações. Quando Deus deu a Moisés o decálogo, o povo viu relâmpago, trovões. Isso vai mostrar a veracidade. Por quê? Por que é importante? É meio que paradoxo, mas à medida que você não pode simplesmente somatizar, priorizar ou frisar somente os milagres, por outro lado também, por outro aspecto também, os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais também vão seguir os que creem. Que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E esse sinal ele é importante
daqueles que pregam fielmente, que estão fielmente servindo ao Senhor. Só que todo milagre, ele não é uma utopia, todo milagre ele não é uma farsa, não é uma situação que acontece às escondidas. Por exemplo, quando Deus deu a Moisés o decálogo, o povo viu relâmpagos, trovões, o monte fumegava diante da presença de Deus. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta, Êxodo 19, 16 ao 19. O próprio povo era testemunha do extraordinário fenômeno, Hebreus 12, versículo 18 em diante. Então o povo era testemunha, então que Deus não faz nada às escondidas, porque Deus não tem dificuldade de mostrar o seu poder, de mostrar as suas maravilhas através do seu povo. Número 2. Jesus levou 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, ao monte da transfiguração para que pudesse contemplar a sua glória. Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, 28. Então, Jesus não realizou milagre às escondidas. Jesus realizou milagre aos olhos de todos os seus discípulos e também de pessoas que faziam parte ali do seu ministério. Número 3. Deus testificou dos céus que Jesus era o seu Filho amado, e isso fez na presença de muitos testemunhos por ocasião do batismo. Lucas 3, 21. O Senhor Jesus assumiu a forma humana quando veio ao mundo, mas a vinda do Espírito Santo foi diferente. Ele não veio como homem, porém Deus proveu o meio para que o evento tivesse testemunha, mesmo entre os opositores da fé cristã. Atos 2, 2. Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 33. Jesus foi transparente e fiel a todos os seus feitos. Ele não agiu nos bastidores da hipocrisia, mas sobre a luz da verdade e diante das pessoas. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas estão combinando os milagres. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão... E, infelizmente, também, além de combinar os milagres, infelizmente, também, muitas pessoas são arrastadas por isso. Muitas pessoas são ludibriadas por isso. Se tiver algum curador ali, alguém que revela CPF por acolá, identidade, que revela conta do banco, que revela nome, isso aí não faz sentido algum. Para que revelar nome? Para que mostrar o problema? Para que dizer que tem alguém com o nome tal? Para que isso? Se mostra o problema, mas não traz uma solução, não faz sentido. Porque saber nome, saber CPF, é fácil saber tudo isso. Mesmo que Deus o revele, eu fico pensando, né? Mas para que Deus vai revelar isso? Eu penso, né, que para que... Posso estar errado? Posso, mas para que Deus vai perder tempo com isso? Pregue a palavra. Procure não se envolver com essas coisas e ir atrás de revelamento. É legal, legal. Mas você ia priorizar isso na sua vida? Você é muito maior do que isso. Entenda que você é muito maior do que isso. Tá bom? Por isso, não se ludibrie por causa disso, não. Não fique espantado por causa disso, não. Jesus é muito maior do que isso. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim e havia dezenas de testemunhas, como eu falei agora há pouco. Jesus ressuscitou Lázaro também, feito diante do público. Lá em João 18, 20, olha o que é que Jesus vai falar. Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam. E nada disse em oculto. Então a vida de Jesus era um livro aberto. Jesus é extraordinário. Pensa num Jesus maravilhoso, onde ele realizou seus feitos de forma extraordinária. Mas Jesus, ele priorizava sempre anunciar o reino. Porque tudo aqui na terra é passageiro. Por isso que Jesus valorizava o reino. Os milagres que Jesus realizou deu-se através do Espírito Santo. Cristo, mesmo sendo Deus, não abriu mão de trabalhar em conjunto com o Espírito Santo. Então entenda que nada é seu, nada é por você. Tudo é através do Espírito Santo. Tudo é porque o Espírito Santo ordena, tudo porque o Espírito Santo quer, tudo porque o Espírito Santo... A ele a glória, poder, honra
Então Deus não divide a sua glória com ninguém, não adianta querer tomar a glória de Deus. Então tudo é por Ele e para Ele que são feitos, que são realizadas todas as coisas. Ao lermos sobre a vida de Jesus, chegamos a esta inevitável conclusão. Sua concepção deu-se ao contrário das leis da natureza. Sua morte contrariou as leis da mortalidade. Jesus não possuía depósito de comestíveis, porém deu de comer 5.000 pessoas e ainda sobrou comida. Não teve fim nos tapetes para neles pisar, mas andou sobre as ondas do mar da Galileia sem afundar. Pregou seu evangelho durante pouco mais de 3 anos. Nunca escreveu um livro, nem construiu um templo, nem fez coleta de dinheiro. Jesus foi um profeta por excelência. Ele jamais escreveu um livro, mas sua história inspirou milhões de pessoas em toda a terra a escrever sobre ele. Jesus realizou grandes feitos com o poder e a autoridade que tinha. Ele manifestou seu poder sobre os enfermos, sobre a natureza, sobre o pecado, sobre os demônios, sobre a morte e até mesmo sobre o diabo. Os quase em torno de 35 milagres operados por Cristo, registrado no Novo Testamento, revelam a extensão do domínio, do poder de Jesus, mostrando sua autoridade sobre a morte, sobre o diabo e seus agentes, sobre as enfermidades e sobre a própria natureza. Portanto, Jesus, ele era o criador e o operador de milagre, de poder por excelência. Mas o objetivo principal de Jesus era o reino. Entenda isso. Creio no poder, creio em milagre, creio em revelação, creio em profecia. Mas isso é consequência sobretudo da pregação do evangelho do reino anunciado por Cristo Jesus. Entenda isso. Jesus, para a gente caminhando para o fim dessa aula, olha só, isso aqui é muito importante, tá bom? Se você tiver caneta, anote aí, tá bom? Anote aí, que eu vou dizer agora. Jesus expulsou os demônios. Mateus 12, 22. Jesus abriu os olhos dos cegos. Mateus 20, 34. Jesus fez o cego de nascença enxergar. João 9, 6. Jesus fez o mudo falar. Mateus 12, 22. Jesus fez o paralítico andar. João 5, 2. Jesus fez o inferno estremecer. Lucas 8, 28. Jesus andou sobre as águas. Marcos 4, 37. Jesus acalmou a tempestade. Mateus 8, 26. Jesus multiplicou pães e peixes. Mateus 4, 14, 19. Jesus transformou água em vinho. João 2, 1. Então Jesus era o maior pregador e também operador de milagre por excelência. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar sobre alguns milagres, tá bom? Na verdade, alguns milagres vamos trabalhar, vai ser a forma de aplicar a palavra de Deus, de aplicar o ensinamento de Jesus mediante os milagres que ele proporcionou. Então, olha, na próxima aula vai ser muito chique, porque você vai, vamos dar mensagens aqui matematicamente prontas para você poder aplicar nos seus sermões, tá bom? De forma aí genial. Então, te aguardo na próxima aula.